Olá, meu nome é Daniele, sou casada com o Rogério, mãe da Sofia, de 4 anos, e do Pedro, de 2 anos. E atualmente nós servimos na IEMP Centro, em Sabinópolis, e também atuo no setor de educação cristã da Bem-Estar do Menor, onde nós fornecemos material e damos um suporte no ensino bíblico cristão, principalmente na área infantil, dos projetos da Bem-Estar e das igrejas e IEMPs da região de Sabinópolis. Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância do investimento do conhecimento de Cristo aos pequeninos. Em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Para se ouvir, é preciso que alguém fale. Então, para se crer, é necessário ouvir sobre a mensagem de Cristo, ouvir sobre a palavra do Senhor. Em questão de fé e aprendizagem, a criança ela nasce como uma folha em branco. E cada um que vai passando na vida dela vai escrevendo um pouquinho e vai deixando ali algo registrado. A criança ela absorve como uma esponja que vai absorvendo tudo aquilo que lhe é ensinado. De acordo com estudos apresentados por José Bernardo, que é o presidente da AMA Evangelizar, a neurociência mostra 3 processos transformadores pelos quais o nosso cérebro passa. E isso faz com que ele adquire diferentes configurações ao longo da vida. Esses processos são conhecidos como poda, isolação e progressão. E tal estudo ele é de suma importância quando a gente pensa na construção da fé. Durante a infância, o ser humano absorve tudo o que lhe é ensinado, como eu falei. O seu caráter vai sendo formado por aquilo que ouve, por aquilo que vê, por aquilo que pratica. No entanto, aos 9 anos de idade, o cérebro ele entra na fase de poda, que é o primeiro processo transformador que o cérebro passa. Entra na fase de poda. Tudo que não foi bem estimulado até então é eliminado. E aquelas áreas que sofreram estímulos até essa idade, uma parte do cérebro é reservada para essa área. E em algum momento essa área pode ser resgatada e serem especializadas. O que importa, então, é que aos 9 anos de idade, tudo que não sofreu grandes estímulos será eliminado do cérebro. A neurociência, então, confirma nessa informação o que a Bíblia já disse, que está escrito em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Se a criança aprender até os 9 anos de idade como viver uma vida conhecendo a Cristo, seguindo o seu caminho, seguindo os seus princípios, se os princípios bíblicos forem inculcados na criança até os 9 anos de idade, aquilo terá uma área especialmente reservada para que em algum momento, se continuar tendo estímulos ali na adolescência, juventude, ou se por acaso deixar de ter o estímulo, em algum momento aquilo vai ser resgatado, porque aquilo sofreu estímulos durante o período principal que deveria sofrer. Então, se o conhecimento de Cristo, por meio de sua palavra, for algo fortemente presente na vida de uma criança, isso a acompanhará por toda a sua vida. E ensinar a criança não é apenas uma transmissão de conteúdo. Eu não vou transmitir um conteúdo que eu sei. Ensinar é algo que precisa ser de um coração para o outro. Se você tem uma vida com Cristo, você tem condição de ensinar a criança. E para você ensinar um caminho, você já tem que ter trilhado ele. No mínimo, você tem que estar nele e ir mostrando à criança, então, como trilhar aquele caminho. Então, ensinar a criança o caminho que deve andar não é apenas eu incentivá-la a ir para a igreja, a ir para a escola dominical, principalmente nesse período agora que a gente não está tendo os cultos, o desafio é ainda maior, porque a responsabilidade recai sobre nós. O único contato que a criança tem tido somos nós. Então,
como diz Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 e 7, que essas palavras estejam atadas, que essas palavras sejam inculcadas na mente das crianças, que pelos umbrais das portas, que nas janelas, nos quadros, em todos os cantos da sua casa, a palavra do Senhor seja exposta para a criança, mas principalmente que por meio da sua vida, por meio da minha vida, as nossas crianças possam conhecer a Cristo, que sejamos um exemplo vivo do que é andar nesse caminho. E assim, ainda que for velho, ela não se desviará desse caminho. É importante ressaltar algumas características do cérebro infantil para que a gente possa potencializar a construção da fé dos pequeninos. A fé da criança tem relação à sensação de estar confortavelmente instalada, de estar sendo bem cuidada, protegida, higienizada, alimentada. A fé da criança, ela está totalmente ligada a essa sensação, porque essa sensação vai definir os pensamentos de segurança e afetividade. Quando a criança está num ambiente acolhedor, a criança crê. Então, onde suas necessidades são atendidas, a fé daquele grupo, onde ela está sendo bem acolhida, será a fé dela. A sua fé se torna a fé da comunidade em que a cerca. Então, diante disso, o local mais apropriado para a criança desenvolver a sua fé é na família, que é o lugar onde ela é acolhida, onde ela é protegida, onde ela é amada. Que isso seja realidade nas nossas famílias. Segundo pesquisa realizada pela Ama Evangelizar, vocês podem ver o gráfico aí na tela, a família é a principal responsável por ensinar a criança sobre Jesus e seus ensinamentos. Vocês podem ver aí que nessa pesquisa realizada, de 4 a 14 anos de idade, as pessoas que responderam que entregaram a vida para Jesus nessa idade, 61% respondeu que a influência na decisão foi de família, pai, mãe, tio, avô. 25% a decisão foi por influência de amigos da mesma idade, 13% foi por outras influências. Já de 15 a 25 anos, esse número cai. 35% foi por influência de família, 50% foi por influência de amigos e 14% foi por outras influências de outras pessoas. Segundo essa pesquisa, então, nós podemos ver claramente que a grande maioria das crianças aderem à fé da sua família. Então, se nós, como família, pais, mães, se nós seguimos a Cristo e inculcamos os ensinamentos de Cristo na mente das nossas crianças, nós podemos ter certeza que colheremos frutos. As nossas crianças conhecerão a Cristo e viverão uma vida que agrada a Ele. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. E então, aceita o desafio? Nós estamos aqui para ajudá-lo nesse desafio, para ajudar vocês como família a levar o conhecimento de Cristo para os seus pequeninos. Nós temos 2 materiais, esses materiais foram fornecidos pela Ama Evangelizar. São materiais para trabalhar com crianças de 3 a 5 anos de idade e de 6 a 11 anos aproximadamente, para crianças menores e crianças maiores. Para as crianças de 3 a 5 anos, nós temos o livrinho Os Amigos de Jesus. Este livrinho contém 30 histórias. A ideia é contar uma história por dia, você separar um momento especial, talvez antes de dormir, que é um momento legal. Eu já tive boas experiências com Sofia, principalmente, de ter conversas profundas. Ali a criança já está num momento mais relaxada, já deixando a agitação de lado, e é um momento bom para ter conversas profundas. Então, eu sugiro uma vez por dia, antes de dormir, contar uma historinha do livrinho. Ou, se às vezes você perceber que vai ficar pesado, não consegue, pode ser um dia sim, um dia não. Eu estive pensando até
no domingo de manhã, por exemplo, que a gente tinha o hábito de ir à escola dominical, quem tinha esse hábito, pode ser um bom momento também para se fazer um culto infantil em casa. E aí você pode aproveitar esse momento para ter um tempo de culto mesmo, de culto infantil. Pode cantar, as crianças que já estão habituadas a ir para a escola dominical, elas sabem muitas músicas. Se elas não sabem, você pode ensinar por um videozinho no YouTube. Organiza uma rotina legal para isso. E dá para ter um momento bem legal. Máximo uns 10 minutos, porque criança nessa idade não aguenta muito tempo. Mas isso também você vai sentindo da criança até onde vai. Vai chegar um momento que ela vai começar a agitar e não vai ter muito interesse mais. Aí você vê que é a hora de terminar e conclui. Mas é importante que tenha uma rotina. Se você determinar que será todos os dias, tenha todos os dias naquele mesmo horário. Se vai ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, o importante é que siga esse programa, porque a própria criança vai começar a cobrar de você. Neste livrinho tem ilustrações das histórias. Aqui você pode ver que tem uma página com o desenho e uma página com histórias. São histórias curtas, justamente porque nessa idade a criança, o tempo de concentração é curto e você pode explorar. Não significa que a história sendo curta, não significa que o tempo, esse momento que vocês vão ter, precisa ser curto. Explore as imagens. Você pode ver que aqui tem um lembretezinho. Isso é um valor que pode ser ensinado, que é o valor extraído daquela história, que você vai reforçar com a criança. Então, incentive e invista no ensinamento disso também. Você pode brincar, eu faço muito isso com os meus meninos, de encontrar a figura. Por exemplo, onde está a árvore? Aí eles ficam lá procurando a árvore, aqui. Aí acha a árvore. Aqui também tem uma coisa interessante que a própria revistinha fez, que é o meu coração e o seu coração. Tem 2 corações escondidos na ilustração. Então você vai procurar e vai ter que achar os 2 corações. Outra coisa que tem é o baú do tesouro, que está bem aqui assim no cantinho, que é a referência da história. A história é curta, mas você pode e deve estudá-la antes na Bíblia, tá? Essa é uma história que está na Bíblia, a gente precisa saber muito, mesmo que vá ensinar pouco. Bom, prepare-se lendo a história na Bíblia antes de contar às crianças. E por fim, não se preocupe se pedirem para repetir a história. Se você quiser usar a mesma história durante 2, 3 dias, não tem problema nenhum. Cada dia você pode inventar uma coisa nova, você pode colocar as crianças para dramatizar, que elas adoram. Você pode mudar o tom de voz para mostrar os personagens. Tudo isso vai dar mais vida à sua história e vai ficar mais legal. Cada dia você pode fazer de um jeito diferente e isso vai reforçar o ensino. Então é muito importante, a criança nessa idade aprende por repetição, então não tem problema algum você repetir a história. Bom, as instruções, elas estão aqui nas últimas páginas. Isso que eu estou falando para vocês, a maioria está aqui, ó, conversa de adultos. Então leia todos esses pontos que são muito importantes, não deixe de ler assim que receber o livrinho, antes de começar a colocar em prática com seu filho, com a sua criança. Leia essas instruções, tá aqui e na última página também, e procure colocar em prática aquilo que está sendo ensinado, que vale a pena. Envolva toda a família nesse momento. Papai, mamãe, não deixe os pais de fora. Vocês são referência para os filhos e é muito importante que vocês também estejam presentes nesse momento. Não apenas a mãe, como é a grande maioria das vezes. Filhos mais velhos, vovô, vovó, todo mundo que está em casa, envolva a família para participar desse momento. Vamos aproveitar a oportunidade de termos os nossos filhos perto de nós, com poucas influências externas, e investir no ensino bíblico, no ensino sobre Cristo.